Graça e paz, crianças. Tia Joana com vocês novamente. Graça e paz, Elisa. Graça e paz, tia Joana. Dá graça e paz pro pessoal que está em casa. Graça e paz, pessoal. O tema do nosso encontro de hoje é Deus, o nosso provedor. Chegamos em Gênesis 24. No episódio anterior, a gente viu que Abraão precisou comprar terras entre os cananeus, pois a sua esposa Sara havia morrido. E ele precisava de uma caverna para enterrar ela. Então, Abraão comprou terras entre os cananeus e sepultou a sua esposa Sara. Acontece que a Bíblia vai dizer lá em Gênesis 24 que Abraão já estava avançado de idade, ele já estava idoso. E ele queria que o seu filho Isaque, que agora já era um adulto, se casasse. Então, o que é que Abraão fez? Ele não queria que Isaque se casasse com as mulheres cananeias. Sabe por quê, Elisa? Porque elas adoravam outros deuses. Então, Abraão se preocupou para que seu filho não casasse com uma mulher que adorasse outros deuses. Então, Abraão pediu para que seu servo mais antigo fosse lá na casa dos seus parentes e buscasse uma esposa para seu filho Isaque. Ele fez o servo prometer que faria isso. Acontece que o servo falou para Abraão: e se a mulher não quiser me seguir? Se ela não quiser vir para cá para morar aqui? Aí Abraão disse: se ela não quiser, então você fica desobrigado da promessa. O servo perguntou mais. Ele perguntou: então se ela não vier, eu posso levar Isaque de volta para a casa dos seus parentes? Abraão não quis que ele levasse. Porque vocês se lembram da promessa que Deus fez para Abraão lá no comecinho, quando ele chamou Abraão e disse que ele deveria sair do meio da sua parentela? Tu lembra, Elisa, qual foi a promessa? Não. A promessa que Deus fez foi que ele seria pai de uma grande nação e que daria para Abraão e para os seus descendentes a terra onde ele se encontrava. Então, a preocupação de Abraão foi essa. Se deixasse que Isaque voltasse lá para a casa dos seus parentes, a promessa não ia se cumprir. Como Isaque ia herdar aquelas terras se ele voltasse para a casa dos seus parentes? Não é verdade? Então, Abraão disse que se a esposa não quisesse e a mulher não quisesse seguir o seu servo para se casar com Isaque, ele não precisava levar ninguém e também não precisava levar Isaque de volta para o meio dos parentes. Então, o servo de Abraão seguiu viagem. Acontece que Abraão ele tinha confiança que Deus ia preparar tudo. Quando seu servo chegasse lá, estaria tudo preparado. Sabe como eu sei disso? Porque aqui no capítulo 24, o próprio Abraão fala isso para o seu servo. Quando o servo está fazendo essas perguntas, e se a mulher não quiser vir? E será que eu tenho que levar Isaque comigo? Abraão pega e responde que o próprio Deus vai providenciar tudo. Abraão estava confiando em Deus, que as promessas dele iam se cumprir, não é verdade, Elisa? Afinal de contas, Deus já tinha cumprido uma promessa que parecia impossível também. Você sabe que promessa era essa? E ter um filho da sua própria esposa Sara, já que ela era estéril e os dois já eram idosos. E Deus conseguiu cumprir. Então, Abraão sabia que Deus poderia cumprir todas as promessas que ele havia feito. Sendo assim, o servo de Abraão seguiu a viagem. A Bíblia vai dizer que ele levou camelos e levou alguns bens de Abraão, para dar lá para a moça que ele encontrasse. Esse servo de Abraão, ele era um homem que temia Deus também. Sabe como eu sei disso? Já é a segunda vez que eu pergunto isso, né? Eu sei disso porque no capítulo 24 a gente vai ver que ele faz uma oração a Deus. Esse homem, quando chegou lá no meio das terras dos parentes de Abraão, ele chegou perto de um rio, onde ele sabia que as moças daquela cidade iam buscar água. Então, o que é que ele fez? Para ele saber qual era a escolhida de Deus para Isaque, ele orou assim: Senhor, a mulher que vier buscar água e ela me der água de beber e ainda oferecer água para os meus camelos, essa vai ser a mulher que o Senhor escolheu para Isaque. Sabe o que aconteceu, Elisa? Ele ainda estava terminando de orar quando surgiu uma mulher. Que mulher é essa?
Rebeca? Rebeca. Rebeca, ela era sobrinha de Abraão. Ela era filha do irmão de Abraão. Veja só como Deus faz as coisas. Rebeca apareceu. E quando ela foi buscar água, o servo, para saber se ela era escolhida, falou para ela assim: me dê um pouquinho de água. Rebeca deu água para ele e ainda falou igual na oração. Ela disse: eu também vou dar água para os seus animais. E ela deu água para todos os camelos. Gente, vocês sabem que camelo bebe muita água. Tu sabe disso, Elisa? Sim. Muita água. Mas não é muita água, não. É muita água. Exatamente. Mas Rebeca deu água para todos. Quando o servo de Abraão viu aquilo, ele teve a certeza que aquela era a mulher que ele deveria levar, né? Então ele falou para ela que ele era servo de Abraão. A mulher, ó, correu para casa e contou tudo para os seus familiares, para o seu pai, para sua mãe e para o seu irmão. Então, quando o servo de Abraão seguiu aquela mulher até a casa dela, os parentes dela receberam ele muito bem. E aí convidaram ele para que ele pudesse descansar passar a noite lá na casa deles e pudesse dormir junto com eles. Mas o servo de Abraão, ele estava compromissado com a missão que Abraão tinha dado a ele. Qual era a missão, Elisa? Leva a Rebeca para Abraão? Isso, para Abraão não, né? Para Isaac. Na verdade, não foi levar Rebeca, foi levar uma esposa. Que aqui a gente está vendo que foi Rebeca a escolhida, né? Exatamente. Então o servo pegou e disse assim: eu vou revelar para vocês o motivo da minha visita. E contou tudo. Ele contou que Abraão mandou ele ir buscar uma pessoa que era da família dele para casar com Isaac. Ele contou que ele orou. Ele contou que ele pediu na oração. E aconteceu tudo igualzinho como ele tinha orado. Então, sabe o que o irmão e o pai de Rebeca respondeu para o servo de Abraão? Eles disseram assim: isso é coisa de Deus, nós não vamos impedir. Eles reconheceram que Deus tinha preparado tudo para que eles encontrassem Rebeca. Assim como Abraão, ó, já tinha dito, ele disse: Deus vai preparar tudo, confie. Não foi assim que Abraão falou? Sim. E aconteceu assim. Os próprios familiares de Abraão, mesmo a gente sabendo que eles não eram servos do Deus Altíssimo, mas eles reconheceram que isso foi tudo organizado pelo próprio Deus. Então eles permitiram que eles levassem Rebeca para se casar com Isaac. E assim aconteceu, Elisa. Rebeca foi levada lá para a terra onde Abraão estava morando com seu filho, entre os cananeus, para que se tornasse esposa de Isaac. E Isaac a recebeu como esposa. Sabe o que a gente aprende aqui, Elisa? Que devemos confiar em Deus, não importa qual seja a nossa missão. Não importa o tamanho da dificuldade, não importa se é uma coisa fácil ou difícil, a gente precisa acreditar que Deus está no controle das nossas vidas. Mas será que Deus, ele organiza as coisas para todo mundo? Ou será que ele organiza as coisas para aqueles que confiam nele? Acho que para aqueles que confiam nele. Eu também, Elisa. A Bíblia vai dizer lá no Salmo 37:5, ó, tá escrito assim, ó, lá em Salmos 37:5. Diz assim, ó: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que ele agirá. Vocês perceberam que tem primeiro uma ordem no começo do versículo, né? Entrega o seu caminho ao Senhor. Vocês acham que Abraão tinha entregado o caminho dele ao Senhor? Sim. E né, a gente viu que pelas atitudes de Abraão, ele acreditava, ele confiava em Deus, né? E vocês acham que o servo de Abraão entregou o caminho dele ao Senhor? Sim. Por que você acha isso? Primeiro porque ele orou e também porque... Eu acho que só porque ele orou mesmo. Não é? Ele orou Pela atitude. pelas atitudes dele, né? Ele orou pedindo direcionamento a Deus. A mesma coisa acontece comigo, com Elisa e com vocês que estão aí em casa. Se nós entregarmos os nossos caminhos ao Senhor e confiar, Ele agirá em nosso favor. Então, vamos decorar esse versículo para que a gente possa colocar ele em prática naqueles momentos que a gente tiver com uma missão bem difícil, como, por exemplo, perdoar aquele nosso coleguinha que fica nos aperreando na sala de aula.
a gente precisa confiar em Deus, né? Sim. Para poder fazer a vontade dele, perdoar aquele colega. E quando a mãe da gente manda a gente fazer uma tarefa que a gente não queria, muito difícil, a gente precisa entregar o nosso caminho ao Senhor. E como é que a gente entrega o caminho ao Senhor? Quando a gente obedece a Ele, obedece o que a sua palavra manda. Não é verdade, Elisa? Então vamos, levanta, Elisa, para ajudar os nossos amigos que estão em casa a decorar o versículo. Primeiro, eu vou falar, segura assim, fica ali naquela pontinha para não ficar na frente. Tá dando para ver aí em casa? Pronto. Primeiro, eu vou falar junto com Elisa e depois vai ser a vez de vocês, igual no episódio passado, ok? Então vamos no 3, Elisa. 1, 2, 3. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Salmos 37, 5. Agora vocês que estão aí em casa, no 3 também, tá? Todo mundo junto. 1, 2, 3. Muito bem! Eita, você combinando feliz. Então, gente, que esse versículo, ele possa fazer parte do nosso dia a dia. Não importa a missão, a dificuldade da tarefa que a gente tenha que realizar. A gente precisa entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e ele agirá. Graça e paz, então, para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo encontro. Tchau, tchau.